Gerard Chauzel é representante da Paris Tech no Brasil, uma rede que reúne 10 grandes escolas de engenharia da França, todas hoje situadas entre as 50 melhores do mundo. Gerard, obrigado por estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço. Hoje, aqui na Unesp em Botucatu, você falou um pouquinho da questão das possibilidades de mobilidade acadêmica, né, entre Brasil e França, dentro do Paris Tech, dentro de programas como o Brafitech. Fala um pouquinho como é que funciona esse programa. Bom, são programas bilaterais entre a França e o Brasil para promover a mobilidade de alunos brasileiros e franceses na área de engenharia. Então, cada ano tem um edital da CAPES. Temos que ter uma rede de universidades brasileiras e francesas com um tema de formação, né, porque é mais que tudo para a graduação. E a partir disso tem a avaliação do lado francês, do brasileiro, e tem uma decisão. E isso permite, mobilidade acadêmica dos professores para discutir sobre disciplinas, novas disciplinas, avaliação dos cursos, e também mobilidade dos alunos para passar um tempo entre 6 meses, um ano ou mais, aqui no Brasil ou lá na França. Uma dessas possibilidades é o programa em que o aluno fica entre 18 meses e 24 meses, né, lá na França, e quando ele termina, ele sai graduado com 2 diplomas, né, o duplo diploma, também pela Paris Tech. Quais são os benefícios, Gerard, desse duplo diploma para o aluno que faz esse intercâmbio? Sim, bom, essa ideia de duplo diploma em engenharia foi lançada nos anos 2000. E tive muito sucesso para esse programa por várias razões. A primeira é que para as instituições há realmente uma relação muito estreita, porque tem que ter um plano de estudo para o aluno que seja aceitável do lado francês e do lado brasileiro. Depois, para o aluno, ele vai ter muitos benefícios. Primeiro, vai ter um ambiente diferente, vai estudar em contextos diferentes, ele vai conhecer outra cultura, outro país e outra forma de ensino. Então, vai dar para ele um enriquecimento pessoal, uma forma de dupla cultura, e também enriquecimento pessoal com uma capacidade de adaptação com um perfil acadêmico muito bem elevado. Abre também as chances, as possibilidades desse aluno continuar de repente na Europa, na própria França, trabalhando ou pesquisando em outras instituições? Sim, claro que tem possibilidade para ficar, por exemplo, para fazer um mestrado, um doutorado. Tem vários colegas brasileiros que fizeram isso. Ou de ter um emprego que seja na França ou no Brasil com uma empresa francesa. Bom, eu tenho um exemplo recente de uma jovem colega que ele fez duplo diploma com a Paris Tech, a minha escola de formação, voltou para o Brasil, foi empregado pela L'Oréal e de novo está saindo para a França para trabalhar lá na L'Oréal Paris. Bom, tem essas possibilidades. Abre portas, realmente. E para Paris Tech, Gerard, quais são os benefícios de receber esses alunos brasileiros? Porque nós estamos falando de 10 grandes escolas de engenharia da França, escolas tradicionais, escolas que têm, né, mais de uma centena de laboratórios juntos, enfim. O que esses alunos brasileiros eles podem acrescentar para os franceses? Bom, primeiro hoje, no mundo acadêmico temos que ter uma estratégia de internacionalização. Para nós também é importante de ter essa internacionalização para receber alunos de diferentes perfis e também oferecer para as empresas francesas que têm filiais na China, na Índia, no Brasil, recém-diplomados com formação de excelência e essa dupla cultura. Então, mais ou menos nas escolas de Paris Tech temos
30% de estudos estrangeiros, ainda mais na parte de pós-graduação, e importante também para os rankings que temos em toda essa parte acadêmica. E quando que ocorre agora o próximo processo seletivo para esse programa e quais são as etapas aí que o aluno vai ter que percorrer? A língua francesa, a proficiência é um dos requisitos, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então temos uma primeira etapa que é um edital, né? que vai ser lançado pela universidade. Geralmente, por exemplo, a Unesp está lançando esse edital de programa de duplo diploma com essa escola de Paris-Tech em agosto. Depois a Unesp vai fazer uma primeira pré-seleção dos alunos. Nós, do nosso lado, vamos verificar que, bom, os papéis, os documentos, tudo certo. E vamos ter depois duas provas escritas para avaliar a qualidade técnica e científica do aluno em ciências básicas. Porque a particularidade de nossas escolas é uma base em disciplinas básicas, matemática, física, química, ciência da computação, bastante elevada. Então, depois, esse segundo filtro das provas escritas, vamos ter uma entrevista com 2 ou 3 professores, mais para discutir da maturidade do candidato, de sua capacidade de adaptação fora do Brasil, saudade do Brasil, e para avaliar também sua motivação e seu projeto profissional, que é muito importante para nós, de ver como o jovem aluno vai se projetar no futuro. E depois, a partir de todos esses critérios, bom, também o currículo, o histórico escolar, as cartas de recomendações dos professores, dá uma série de critérios que nos permitem de dar uma luz verde ou não, e mais importante é que com esse processo um pouco pesado, temos que reconhecer, mas 99,9% de sucesso, então é o mais importante. Tá certo, Gerard. Mais uma vez agradeço a sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço.